Está escrito no livro de João que nós devemos conhecer a verdade, porque ela nos liberta. E está assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas por que Jesus Cristo, conforme registrou João, teria dito isso? Bom, na natureza, na sociedade, muitas das vezes a gente vê que o conhecimento ele nos liberta. E recentemente eu vi um debate entre dois líderes religiosos. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de manifestação religiosa, mas esses dois líderes religiosos eles debatiam um assunto interessante. E quando eu me deparei com esse debate deles, eu cheguei numa conclusão assim: nossa, eles praticamente são como guias cegos, conforme o próprio Jesus Cristo disse, porque tanto um quanto o outro estão dizendo coisas que de nada sabem, de nada entendem. Por quê? Um desses debatedores, ele dizia coisas ali que de certa forma traziam uma certa descredibilidade nos textos bíblicos. Ele enfatizou a questão ali da interpretação, que cada um tem uma interpretação, e que às vezes pode ser bizarro para a ideia de que os seres humanos vieram do barro, mas não é bizarro para outro. E ele foi nessa metodologia, diante da crítica que o outro fez para ele em relação aos livros ali que a igreja, no caso a Bíblia Católica contém, que são 8 livros a mais, sendo alguns deles o livro de Tobias e Macabeus, 1º e 2º Macabeus. E aí, esse debatedor, que estava ali falando, ele pegou e disse assim: porque o livro de Tobias é um livro apócrifo e não pode ser contabilizado como um livro canônico, porque nesse livro existe um anjo que ensina a fazer feitiçaria, E lá no livro de Tobias a gente tem a história de Tobit, ele desenvolveu cegueira, e essa cegueira que Tobit desenvolveu, aconteceu por meio de uma ave, que teria defecado em seus olhos, de acordo com o livro. E Tobias era o filho de Tobit, Tobit era um homem muito misericordioso, que viveu na época do exílio, da tribo de Naphtali, que era uma das tribos que compunham, de acordo com a Bíblia, as 10 tribos do norte do reino de Israel, com sede em Samaria. E ele era um homem muito misericordioso e nunca tinha se afastado dos caminhos, do Deus de Abraão. Tobit, pai de Tobias, e também Tobias. E ele precisava, o Tobias, chegou à idade ali que eles costumavam dar os filhos em casamento, e Tobias, ele precisava se casar, só que como Tobit estava enfermo, ele não conseguiria levar, Tobias até a casa daquele seu conhecido, que inclusive era seu primo de Tobit, para que pudesse fazer as tratativas do casamento. E nisso aparece o anjo Rafael, E esse anjo Rafael, ele é considerado ali dentro dos ensinamentos, católicos, como o anjo da cura. E esse anjo Tobias, ele ensinou Tobias, a fazer um remédio e um incenso com base nas entranhas do peixe. Mas por que eu digo que falta conhecimento das pessoas? A ausência de conhecimento, ela está ligada diretamente ao fato, de que as críticas, desse reverendo ou pastor, mas eu vejo que ele é ligado a alguma igreja protestante evangélica, são infundadas, no sentido do que? Porque a gente pega, por exemplo, o soro antiofídico, que é contra a picada de serpentes peçonhentas. Eles pegam a peçonha da serpente, da cascavel ou da jararaca, eles fazem um tratamento nessa peçonha,
e eles vão injetar pequenas frações já fragmentadas, né, do potencial dessa pessoa em um equino, né, um cavalo. E ali, depois de um certo período de tempo, eles vão extrair o sangue desse cavalo já com os anticorpos, né, referentes à picada de serpente, e vão injetar no paciente que foi picado, né, pela serpente. Então a gente vê aí, ó, o uso de diferentes animais para se produzir um remédio. Então o que o anjo Rafael ensinou Tobias a fazer foi um remédio, e não foi nada, e não tem nada a ver com feitiçaria. Agora, por que que se dá o nome de feitiçaria, feiticeiros? E naqueles dias ficarão de fora os feiticeiros, né, que a gente vê em Apocalipse e outros textos. É porque o princípio do conhecimento, ele pode ser usado tanto para o bem, como foi o caso onde o anjo Rafael ensinou o Tobias a fazer o remédio, como também pode ser usado para o mal, como por exemplo a gente vê relatado no livro de Enoque, primeiro a Enoque, onde um daqueles 200 anjos que desceram do céu se rebelando contra Deus, ensinaram os seres humanos a fazer sortilégios, mistura de raízes, né, uso de cogumelos, uso de vegetais para se produzir obras de feitiçaria. Se a gente pegar, por exemplo, algumas coisas aí que são nocivas à saúde dos seres humanos, como por exemplo, algumas drogas alucinógenas, elas são feitas de fungos. A gente tem, por exemplo, a cocaína, que é feita da pasta da coca, que é uma planta nativa da região dos Andes. Então, o conhecimento ele pode ser usado tanto para o bem, quanto para o mal. E tanto, né, o padre, que era o debatedor que falou asneiras lá a respeito de interpretações, ele misturou tudo ali, confundiu tudo, quanto aquele reverendo, os dois caíram em contradição.